Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Estamos dando prosseguimento à nossa série História da Igreja no nosso culto de ensino. Então essa matéria vai ministrada presencialmente na sexta-feira na nossa sede regional, nacional, melhor dizendo, aqui no DF, Condomínio Residencial Asa Branca, e não necessariamente na sexta. O dia que dá, a gente compila isso aqui, né? Faz uma gravação mais resumida e manda para você acompanhar o nosso estudo bíblico, tá certo? Então, vem comigo, eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, com sede no Condomínio Residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Brasília, Distrito Federal. E vamos lá. Então tá aí a nossa tela inicial. E eu quero desde já colocar para você o nosso tema. Nós somos o Ministério Apologético Boas Novas, MABN, firmados na Palavra de Deus. O de ensino é um projeto, e o nosso projeto é o Reino de Deus entre nós, Mateus 6:10, parte A. E é um propósito, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é no céu. Mateus 6, versículo 10, parte B. E a finalidade é a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 3:17. O de ensino doutrina bíblica, teologia nível básico, capítulo 1, a história da igreja. Primeiro, tempos de perseguição, sumário, índice, primeiro ponto, perseguição por parte dos judeus, segundo, perseguição por parte dos gentios. Por parte dos gentios, letra A, antisionistas, antissociais, letra B, desleais ao imperador, letra C, marginais, letra D, ateus, letra E, anárquicos, letra F, antropófagos, letra G, incendiários. Terceiro ponto, as maiores perseguições sob A, Nero, B, Décio e C, Diocleciano. Primeiro, que na história da igreja temos tempos de perseguição, primeira parte, perseguição por parte dos judeus. Os judeus perseguiram os cristãos porque estes pregavam a Jesus como o verdadeiro Messias e porque permitiam que os gentios participassem da igreja sem serem circuncidados. O medo da consequente desconsideração do ritual histórico levaram os judeus farisaicos ao ataque, de que resultou a morte do primeiro mártir cristão, Estevão, que foi apedrejado pela multidão. Depois do martírio de Estevão, a paz relativa desfrutada pela Igreja de Jerusalém foi perturbada por uma perseguição mais severa, instigada em 44 DC por Herodes Agripa I, o qual, desde 41 até sua morte em 44, foi rei vassalo do antigo território de Herodes o Grande. Depois da morte de Tiago, Pedro foi preso, mas escapou da morte. Essa perseguição se fez sentir não somente no território judaico, mas por toda a parte onde era pregado o Evangelho. Segundo ponto, perseguição por parte dos gentios. Vem comigo, os romanos consideravam os cristãos como
antissociais, desleais ao imperador, marginais, ateus, anárquicos, antropófagos e incendiários. E nós temos a primeira parte. Na primeira parte nós vimos a perseguição pelos judeus, né? Então, na segunda parte, nós vamos ver a segunda parte A, antissociais. As expressões de saudação dos romanos naquela época sempre incluíam um louvor a um deus pagão. Muitos cristãos não gostavam de dizer, entre aspas, bom dia aos seus vizinhos, pois com o simples cumprimento eles tinham que invocar o nome do deus Júpiter. Esse fato levou os cristãos a serem acusados de, entre aspas, antissociais. Convidado para jantar na casa do vizinho, o cristão se recusava a participar das cerimônias pagãs antes da refeição. Para os romanos, esta era mais uma prova de que os cristãos eram contra a sociedade. Segundo ponto B, desleais ao imperador. O imperador romano era considerado divino. Os cristãos recusavam-se a recebê-lo como tal. Por isso eles foram acusados de serem desleais ao imperador. Os outros povos adoravam seus deuses e também ao imperador. Segundo C, marginais. O cristianismo só passou a ser religião legal no início do IV século através do imperador Constantino. Até então, os cristãos não tinham proteção por parte das autoridades. Eles se reuniam em lugares secretos, como nas famosas catacumbas de Roma, no caso dos que viviam na capital do império. As catacumbas de Roma eram vastas galerias subterrâneas, comumente de 2,60 por 3,30 metros de largura, né? E 1,30 a 2 metros de altura. Então elas tinham uma largura de 2,60 a 2,30, variava um pouco, né? E a altura variava de 1,30 a 2 metros. E estendiam-se por vários quilômetros no subsolo da cidade. Foram usadas pelos cristãos como lugares de refúgio, culto e sepultamento durante as perseguições imperiais. Houve uma época em que, durante cerca de 10 anos, os cristãos foram caçados pelas cavernas e florestas, queimados, lançados às feras. Está errado aqui, feral, mas é só feras, depois a gente corrige. Mortos de todas as formas cruéis imagináveis. Das sepulturas dos cristãos nesse período varia os cálculos dos mártires, que vai de 2 milhões a 7 milhões. 2 a 7 milhões de mártires. Então, nós temos aqui alguns exemplos de catacumbas. Na primeira aqui, nós temos a primeira em cima, né? Vários lóculos na catacumba de São Sebastião. Essas catacumbas, elas eram, como eu já li antes, muito vastas, muito longas. E nós temos aqui os visitantes também numa catacumba romana, numa gravura da década de 1860, você pode ver aí na sua tela. Temos aqui abaixo também passagem subterrânea nas catacumbas de São Calixto. E, por último, nós temos o mapa da catacumba de Via Anapo, uma demonstração da extensão das passagens e túneis nas catacumbas romanas. Então, para você
em tempos de perseguição, exemplos de catacumbas de Roma. Item 2D. Os cristãos foram chamados de ateus. Quando alguém se convertia a Cristo, destruía logo todos os seus ídolos. Os cristãos tentavam explicar que o verdadeiro Deus era invisível, mas os romanos insistiam em que qualquer pessoa que não tivesse nenhum ídolo em sua casa era ateu. Que cultura, né, irmãos? E essa cultura ela passou para a igreja, que depois a partir de Constantino começou a inserir estátuas, imagens, né, gravuras de santos, de divindades, né? E isso faz parte até hoje da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a partir do 3º século, aproximadamente, que começou-se a introduzir. Você me dá licença aqui um pouquinho, que eu vou tomar água. Tomar água para poder segurar aqui a garganta, né? Estamos de volta. A parte 2 é: os cristãos foram chamados de anárquicos. Vamos tentar entender isso aqui, né? Deixa eu arrumar centralizar essa cadeira aqui, que mais tá bom. Os cristãos, por falta de proteção por parte das autoridades constituídas, se reuniam secretamente à noite e se mantinham afastados da sociedade comum. Por isso, eram acusados caluniosamente pelos romanos de anarquia e imoralidade e toda sorte de libertinagem. E o ponto 2, F, eles eram também chamados de antropófagos. Vamos ver por quê. A acusação frequente de canibalismo que contra eles se levantava devia-se à falta de compreensão da doutrina cristã da presença de Cristo na Santa Ceia. Como Jesus havia dito, abre aspas, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, ou não é digno de mim, fecha aspas, João 6,53. O fato de a igreja celebrar a ceia secretamente à noite suscitava a suspeita de licenciosidade. Então, o que eles pensavam? Eles falam que Jesus está presente na ceia, Jesus tinha falado que quem não comer da carne, não beber do sangue, não é digno dele. Então, eles acusaram, sabendo que isso não era verdade, né? Que os cristãos comiam carne humana. Tópico 2G, incendiários. Grande parte da cidade de Roma foi destruída por um gigantesco incêndio. Os cristãos possuidores de muitos títulos degradantes foram apontados como causadores do sinistro. O número de vítimas foi incalculável. Muitos cristãos foram presos e condenados sumariamente. Para os cristãos incendiários só restavam fogueiras, espadas, cruzes, feras, forcas, prisões e outras perseguições horríveis. Terceiro tópico, as maiores perseguições. Então, nós vamos destacar aqui os 3 maiores perseguidores dos primórdios da igreja cristã. As maiores perseguições ocorreram por parte dos seguintes imperadores: Nero, Décio e Diocleciano. 3A,
Nero. Foi esse o primeiro imperador romano a perseguir a Igreja de Jesus Cristo. Em 64 DC, ocorreu o grande incêndio de Roma. O povo suspeitava de Nero, e este, para desviar de si tal suspeita, acusou os cristãos e mandou que fossem punidos. A morte dos cristãos se tornou mais cruel pelo escárnio que a acompanhava. Alguns eram vestidos de peles de animais e despedaçados pelos cães. Outros morreram na cruz, em chamas. Outros eram queimados depois do pôr do sol, para assim alumiar as trevas. Irmãos e irmãs, o maior deboche, o maior sarcasmo com os queridos irmãos que abriram as portas do evangelho, do cristianismo para nós, né? Com certeza Deus os tem e a recompensa deles não falhará. Deus é fiel e justo. Nero mesmo cedeu o próprio jardim para os espetáculos. Terceiro tópico B, parte B, Décio. No ano 250 DC, o imperador Décio decretou pela primeira vez uma perseguição universal aos cristãos que atingiu todo o Império Romano. Multidões pereceram sob as mais cruéis torturas, exílios, prisões, trabalhos forçados nas minas, entre parênteses, execuções pelo fogo, por animais ferozes e pela espada. Cipriano disse, abre aspas, o mundo inteiro está devastado, fecha aspas. Naquela época, Orígenes, um dos homens mais eruditos da Igreja Antiga, depois de ser preso e torturado, faleceu. Terceiro ponto, letra C, Diocleciano. Esse, no ano 303 DC, decretou a segunda perseguição de caráter universal, ou seja, em todo o império. Foi a última perseguição imperial e a mais severa. Os cristãos foram caçados pelas cavernas e florestas, queimados, lançados às feras, mortos por todas as crueldades imagináveis. Foi um esforço resoluto, determinado e sistemático por abolir o nome de cristão. Irmãos, isso foi terrível, foi muito cruel. E finalizando, eu quero dizer para vocês que a luta continua. Luta espiritual. Nós não temos que lutar contra carne, o sangue, contra seres humanos, não. A nossa luta é contra o diabo, os principados e as potestades nas regiões celestiais. A nossa resistência é contra o mundo, contra o pecado, contra a libertinagem, a licenciosidade e todas as coisas desse gênero e outras mais que podem nos separar de Deus. Eu quero trazer então para vocês os créditos. Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, STPLM, módulo 12, a História da Igreja. Fonte de consulta, Wikipédia, Enciclopédia Livre, tá aí o endereço na sua tela, endereço eletrônico. Compilação e comentários, Pastor Anísio Andrade, eu, presidente da MABN. E que Deus abençoe você e volte sempre às nossas lives. Eu peço a você que curte, compartilhe, tá bom? Tá aí o nosso Pix também, se você quiser nos ajudar, né? Vai que você queira ajudar o nosso ministério, o nosso canal, então fique à vontade. Isso daí é um ato de amor, né? de amizade, de reconhecimento. Se você assim o quiser, ficaremos gratos. E eu estou indo embora e eu volto a qualquer momento com um novo vídeo, com novas divulgações da nossa série História da Igreja. Que Deus abençoe você ricamente. Tchau, tchau. Até breve. Fique com Deus. Compareça sempre às nossas lives e vídeos gravados através do canal
no YouTube, MAB Novas Brasil. Tchau, tchau.